Oi, gente! E estamos de volta aqui diretamente dos estúdios da El Shaddai para continuar nossa série de programas sobre os 10 mandamentos. Estamos falando hoje sobre o 9º mandamento. E aí, pastora Ruth, pastor Demétrio, o que vocês têm a dizer a respeito desse mandamento hoje dentro da igreja, pastora? Como nós havíamos falado no bloco anterior, o amor verdadeiramente está esfriando no coração de muitos, né? E uma das coisas que a gente vê nesse 9º mandamento, né? Que diz que não levantarás falso testemunho. Tem pessoas, Andréia, que dentro da igreja, ela ouve uma história, ela não procura saber, pastor Demétrio, se aquela história é verídica ou não, e ela se encarrega de ser o repórter, né? E ela ali começa o multiplicador, né? Isso, exatamente. Então ela passa a ser o repórter daquela situação, né? E ela vai levando sem saber o fundamento, sem saber a origem daquilo, sem saber se de fato aquela história é verídica ou não, né? E aí a gente vê também muitos dentro da igreja que não querem respeitar a sua liderança, né? Eles não querem, a Bíblia diz que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Então, quando você respeita a autoridade que está acima de você, você é bem-sucedido em todas as coisas. E até aquilo que você não pediu a Deus começa a se manifestar na sua vida. É a honra, né? Então, esse mandamento, ele fala sobre a honra também, né? Porque quando você honra uma pessoa, você ama, né? Você não levanta falso testemunho, você não dissemina confusão e fofoca, e por aí vai. É muita coisa, né, pastor Demétrio? Eu acho que tem uma explicação, talvez, psicológica para isso, pastora. Eu observo, e cientificamente também é comprovado, que a notícia ruim, ela tem uma velocidade de propagação muito grande, né? Falar bem de alguém não dá ibope, né? Agora, se a gente ouve uma história e poucas pessoas têm o cuidado de saber se aquilo é fato, depois de refletir qual é a necessidade de passar aquilo adiante, quando a notícia é boa, não dá ibope. Observe que os jornais, eles tratam as matérias de forma sensacionalista e voltada para o mal, porque isso atrai pessoas. Então, eu percebo que há uma facilidade em se veicular as más notícias, posto que o ser humano ele é atraído para aquilo que é mal, é o pecado, eu arrisco dizer. O pecado que o leva a ter essa prática. Falando sobre liderança, o prejuízo ainda é maior, né? A Bíblia diz que ai daquele que ousar tocar no ungido. E agora, esmiuçando essa fala e trazendo para o mandamento falso testemunho, ai daquele que ousar levantar um falso testemunho contra o ungido de Deus. Porque o tocar, ele não se limita ao sentido literal da palavra trocar, né? Há pessoas que tocam em ministérios com uma palavra mentirosa. E o prejuízo disso não é só para o pastor, mas mais para muitas ovelhas, né? Eu já sofri com mentiras. Principalmente para a pessoa que é o caluniador. Olha, né? O prejuízo é grande. É uma reação em cadeia. Nós falamos agora de Tiago, quando escreve as 12 tribos, a carta universal dele, ele fala da língua, né? Então, o incêndio que isso causa, né? Há muitas falas que são malditas, como dissemos há pouco, e elas trazem um prejuízo, às vezes, irreparável, né? Para aqueles que absorvem e não têm a maturidade de digerir aquilo. Calma aí, Satanás é mentiroso, vamos apurar isso aí? Se isso é fato mesmo? Então, o falso testemunho, ele traz um prejuízo, um dano, por vezes, irreparável. E infelizmente, a gente está falando de igreja, isso acontece dentro de igreja, né? As pessoas, elas, no trato umas com as outras, eu percebo, né? Eu sou aquele, eu preciso ser o apaziguador. Vem cá, calma aí, quem falou isso? Vamos lá, senta aqui. Você falou isso? Não, eu interpretei mal. Então não, aquilo que você interpretou mal, tem um monte de conjectura equivocada por aí. Eu achei que a pastora me olhou, tá de mal comigo, e aí eu dissemino aquilo. Olha, um falso testemunho. Mas a pastora, talvez... E pastor Demétrio, a gente percebe, você é um pastor bem jovem. Obrigado, pastor. E assim,
A gente louva a Deus por estar levantando cada dia mais jovens, né? Porque percebe-se que os jovens estão compreendendo até melhor o chamado. E eu fui criada na Assembleia de Deus, eu nasci e criei na Assembleia de Deus. E hoje eu percebo a mudança, graças a Deus, a mudança que vem acontecendo dentro da igreja, porque apesar do amor estar esfriando no coração de muitos, como a própria Bíblia já nos alerta que isso aconteceria, mas eu acho que na época que eu tinha lá meus 12, 13 anos, o que não faz muito tempo, Andréia, tem pouquinho tempo. Amém. Com certeza. Então, mas nessa época, eu via que as pessoas não tinham muito respeito pela liderança, sabe? Uhum. Eu presenciei membros falando assim, na cara dos seus líderes o que eles queriam falar. Uma falta de respeito, de compostura, de amor, né? E como você disse, pastor Demétrio, o levantar de um falso testemunho dentro da igreja. Uhum. E isso eu presenciei, eu pequena ainda, quando vi pastores, que não vou mencionar o nome, mas quem for dessa época vai lembrar bem, uma igreja cheia, festa, e chega uma dupla, né, de cantores famosos na época, e no meio de todo mundo excluem o pastor presidente da igreja, né, porque naquela época ainda existia a tal da exclusão, né, então excluíram o pastor e pegaram o microfone com a igreja cheia e disseram: e nós estamos excluindo o pastor fulano de tal por adultério. E, na verdade, não tinha base nenhuma. Foi uma história... Um falso testemunho. Né? Que, na verdade, assim, até hoje, a gente não pode nem garantir que tenha sido um falso testemunho, que a história tenha sido verídica, porque isso nunca ficou esclarecido. Na época, eu tinha 7 anos de idade, mas eu lembro bem, como se fosse hoje, a minha mãe, meu pai, minha avó chegaram em casa chorando demais, porque amavam demais aquele pastor, chorando não pela fofoca, chorando pela situação que ele passou, o constrangimento, a tristeza, a mágoa que causaram no coração daquele grande pastor, que para mim, hoje ele já dorme no Senhor, mas para mim é um grande homem de Deus, vai continuar sendo um grande homem de Deus, porque era um pastor de verdade, né? Que estava sempre ali na nossa casa, que orava conosco. Meu pai era presbítero da igreja, então ele tinha sempre uma comunhão muito grande, e eu vi esse grande pastor passar por isso. E quem é de Duque de Caxias, com certeza, eu não vou mencionar nomes, né, mas vai lembrar. E pouco tempo depois veio a cobrança de Deus, porque esta dupla, uma dupla tão conhecida, faleceu de uma forma terrível. Então, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Andréia. Agora, cá entre nós também, ainda que fosse verdade, que direito... Andréia, você tocou no ponto em que eu quero chamar a atenção da igreja. O salmista, ao escrever o Salmo de número 85, no verso 10, ele diz que a verdade e a misericórdia se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Ou seja, ainda que seja verdade, verdade sem misericórdia produz injustiça sem paz. Então tem um monte de gente, ainda que com verdadeiros testemunhos, ainda que esse pastor tivesse de fato caído, né? A igreja, ela precisa entender que Jesus, quando ele veio trazer ajustes acerca dos mandamentos que fora deixado, porque havia uma interpretação equivocada. Quando Jesus vem, ele cura no sábado. Quando Jesus vem, ele não joga pedra na mulher adúltera. Ele diz: aquele que não tem pecado. Ele não olha nem na cara dela, ele não se dá nem o trabalho de levantar os olhos para ver quem é. Eu costumo dizer que Jesus, ele não veio tão exclusivamente para ser pregado na cruz, para morrer por nós. Ele veio trazer, inclusive, uma mudança de mente, uma metanoia na igreja. Os fariseus acreditavam que o cumprimento da lei ali ao pé da letra seria suficiente. Oravam em praça pública, faziam ofertas na frente das pessoas para serem reconhecidos. E Jesus, olha só, gente, vocês estão equivocados.
Os mandamentos é para trazer uma mudança, é para haver um relacionamento diferente. Vocês não conseguiram. E ele começa a mostrar o que ele queria fazer ao estabelecer os mandamentos. Então, a palavra de Deus fala do falso testemunho, mas o verdadeiro testemunho, qual é o benefício de ser dito? Eu vou chegar para um casal, eu recebo ali um casal no gabinete, e aí eu escuto do marido, né? Ou separadamente, o marido confessa: pastor, eu adulterei. Aquilo, se eu disser para a mulher dele: olha, seu marido adulterou, é um verdadeiro testemunho? Qual é o benefício que há em dizer isso? Pelo contrário, né? Você pode estar destruindo uma família. Percebe? A gente precisa, até ao falar do falso, falar do verdadeiro, né? Quais são os atributos? Eu preciso ter misericórdia, eu preciso amar. Se eu amo, até as minhas verdades são recheadas de misericórdia. Porque não me traz benefício nenhum falar verdades para poder acusar e dizer que, ó, eu estou certo, você está errado. E uma coisa também, pastor Demétrio, a Andréia perguntou, né, dentro da igreja como fica a situação do amor. A gente vê que quando a pessoa sabe, né, sendo verídico ou não, né, se essa história for uma história verdadeira ou não, mas que um irmão pecou, porque às vezes também as pessoas acham que o pecado é apenas o adultério, e tem tantas outras, né, formas. Às vezes é uma pessoa que foi resgatada das drogas e teve um deslize, e do irmão chegar a apoiar: olha, conta comigo, eu estou aqui, entendeu? Eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Não, ele vira as costas e não quer nem saber. Fulano não tem mais jeito, não. Para fulano, sabe, acabou. Não tem mais jeito para fulano, não. Isso é um perdido. Né? Eu vejo isso porque eu estive ministrando em uma igreja em Bangu, e um rapaz que ele tem problemas com drogas, né? E ele entregou a vida dele a Jesus. E de vez em quando meu irmão pergunta para as pessoas daquela igreja: você foi buscar fulano? E alguém ainda disse assim: fulano é muito folgado, porque ele só quer vir na igreja se for lá buscá-lo de carro. Não compensa, pastor. Não compensa, pastor Demétrio. Com certeza. Você pegar o teu carro e ir buscar uma pessoa que precisa se libertar. De repente ela está dependendo apenas do teu apoio. Porque às vezes é complicado, é difícil. Para o cristão permanecer, ainda mais um novo na fé. Com certeza. E quando a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros, o que é suportar? É dar suporte. Eu acho que dar suporte entra também nessa parte aí. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já com mais uma parte do nosso programa, Os 10 Mandamentos.